Tudo bem, pessoal? Aqui quem fala com vocês é o Guilherme Carvalhal e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre literatura. Dessa vez sobre um livro que aborda o passado recente do Brasil e muitos fatos que até hoje não foram muito bem absorvidos e encarados pela nossa sociedade. Então já deixa aí a sua clicada em curtir, se inscreva para acompanhar o nosso conteúdo. Hoje é a trilogia Infernal, que foi escrito pela autora Micheline Verunski e é constituído pelas obras Aqui no Coração do Inferno, O Peso do Coração de um Homem e O Amor, Esse Obstáculo. O título já sugere, são uma série de livros que fazem uma analogia com a ideia de inferno ao se retratar a sociedade brasileira e ao se retratar também política brasileira. A Micheline Verunski, ela trabalha esse livro com diversas camadas ao longo do enredo e essas camadas dão margem para que a gente possa enxergar diversas formas de interpretação que são contidas ali na sua história. No primeiro livro da obra, a gente vai ter uma narrativa que é focada num ambiente um pouco mais familiar, um ambiente doméstico. A personagem principal aqui se chama Laura, é uma adolescente que mora numa cidade interiorana e ela tem um perfil sonhadora, um perfil de curiosidade, um perfil de insatisfação, um perfil de que quer ir mais além daquilo onde ela está. Ou seja, um perfil que acaba inclusive entrando em choque com essa realidade de cidade interiorana. Ela mora na casa com sua irmã, com seu pai, que é o delegado de polícia, e com sua madrasta. Sua mãe faleceu em um acidente de automóvel há alguns anos. Um dia, o pai da Laura, ele leva para dentro de casa um adolescente que foi preso em um povoado vizinho. E esse adolescente foi preso por ter matado algumas pessoas e por ter praticado canibalismo. Esse rapaz é levado para a casa da Laura porque existe o risco de da população linchá-lo por causa dos crimes que ele cometeu. Então, para preservar a vida do rapaz, o pai da Laura prefere mantê-lo trancado na cozinha de casa. Ele fica algemado no chão da cozinha com alguns guardas de vigia. E a Laura, aos poucos, começa a interagir com esse rapaz. Ela fica curiosa com relação a quem ele é, com os crimes que ele cometeu, o porquê dos crimes que ele cometeu. E aos poucos ela vai tentando criar alguma relação com ele. Ao mesmo tempo, ela começa também a mexer nos arquivos de trabalho do seu pai, em arquivos sobre investigações, sobre mortes, sobre temas envolvidos a essa questão de polícia. E aos poucos a Laura vai tentando se aproximar do rapaz que está trancado ali na cozinha de sua casa, até que numa madrugada ela chega perto dele e os dois mantêm uma relação sexual e ela perde a virgindade com esse rapaz. E pouco tempo depois, o rapaz é levado da sua casa, que ele é encaminhado para uma fundação para jovens envolvidos com criminalidade. Já no segundo livro, a gente vai ter a narrativa pela ótica desse rapaz que cometeu esses crimes. Isso tudo começa também nessa mesma região interiorana e esse rapaz presencia o pai e a mãe sendo mortos brutalmente. Depois disso, ele e o irmão dele, que não tem nome, são levados para uma fazenda onde passam a ser criados por uma mulher. E essa mulher o batiza de Cristóvão. E o Cristóvão, aos poucos, ele começa a demonstrar um comportamento violento. Ele começa primeiro matando os animais, depois mata um homem e aos poucos a sua escalada de violência vai crescendo até ele ser preso. E aí a gente vai ter a continuidade de que ele é levado para a casa da Laura. No final desse livro, acontece uma mudança de perspectiva. Todo o livro é focado no Cristóvão e no final a gente vai ter a Laura. Só que agora é a Laura já adulta, morando no Rio de Janeiro, em tempos presentes, e a Laura denuncia o pai dela, o delegado, à Comissão da Verdade, aquela comissão que investiga crimes relacionados à ditadura militar. E porque ela, mexendo
naqueles arquivos do pai dela, ela começou a descobrir provas de que seu pai teve envolvimento com crimes cometidos pela ditadura. E aí a gente tem o encerramento desse segundo livro. No terceiro, a obra já começa com o pai da Laura aparecendo enforcado logo depois em que ele prestou um depoimento à Comissão da Verdade. Ele é encontrado enforcado, não se sabe se foi por suicídio ou se foi por queima de arquivo. E diante dessa morte inexplicável do seu pai, a Laura, ela começa a questionar sobre toda a sua história familiar, sobre toda a sua história de vida. E ela decide retornar para aquela cidade interiorana, onde ela passou a infância e a adolescência, para revirar os arquivos do seu pai e tentar buscar mais a respeito da sua história, da história da sua família, do que de fato estava se passando. E nesse meio termo ela acabou encontrando, por um acaso, com Cristóvão no Rio de Janeiro. Eles tiveram contato no metrô, ela foi atrás dele e os dois voltaram a ter relações sexuais. Então, todo esse enredo que a Micheline Verunski trabalha, que ela desenvolve, nos permite algumas camadas diferentes de interpretação, como eu falei no começo do vídeo. A primeira dessas camadas, talvez a principal delas, é pela perspectiva da violência, remetendo ao título da trilogia, esse inferno de violência que existe no Brasil. No primeiro livro, a violência é centrada tanto no rapaz que está preso ali na sua cozinha, tanto na violência que existe na região onde eles moram. Aqui a gente vai ter uma referência a esse Brasil onde não existe um poder judiciário que funcione, onde as leis de fato possam preservar a ordem, onde as leis possam fazer justiça. Nesse contexto, a segurança, na verdade, é uma questão de lei do mais forte, onde não há uma noção bem definida de justiça, de regras, de leis, nada disso. É uma lei do cada um por si e salve-se quem puder, coisa que a gente vê com certa frequência tanto em grandes cidades quanto em cidades de interior, onde mortes acontecem, não são investigadas e você tem crimes ligados desde de relações pessoais até crimes organizados. E isso tudo vai acontecendo, vai passando batido, e a população se acostumou com isso, e isso não choca mais ninguém, e ainda assim a nossa sociedade anda para frente sem se preocupar, sem nos causar um maior incômodo. No segundo livro, quando a gente vai acompanhar a escalada de violência do Cristóvão, a gente acaba tendo uma analogia muito forte à relação do brasileiro com a violência. Nós somos tão acostumados à violência, e isso faz uma parte tão corriqueira da nossa vida, a ponto de uma certa forma, se tornar banalizado. Então, o Cristóvão começar a matar pessoas acaba formando uma analogia a essa nossa cultura, que é muito pautada pela violência, onde a violência se faz de uma forma extremamente presente. E o canibalismo que o Cristóvão apresenta acaba sendo uma outra analogia a essa violência no Brasil, ou seja, o brasileiro canibaliza o brasileiro. Nós somos uma sociedade onde a violência ela se alimenta e ela vai se alimentando de sangue e carne humana. Então a gente tem uma referência a esse processo contínuo e ininterrupto de violência. Já no terceiro livro a gente vai ter a violência apontada pelo lado institucional, pelos crimes da ditadura militar. Então, aí a gente vai ter a ótica sobre como a gente tem um Estado brasileiro aparelhado, sustentado com o dinheiro dos cidadãos, e que ele acaba gerando uma relação de uso de força com bastante arbitrariedade, onde a vontade do agente do Estado de praticar violência prevalece, onde também não há muito incômodo. Então a gente tem uma máquina estatal que ela é extremamente violenta, e a própria sociedade também não consegue lidar de uma forma muito clara com essa violência. Basta ver que a própria ditadura militar acabou sem que houvesse nenhum tipo de punição para ninguém por causa dos crimes. Uma outra camada que a gente pode também perceber nesse livro é pela questão de busca de história e de busca
de identidade. A gente vai ter um progresso da vida da Laura, onde ela não sabe exatamente como a sua família funciona, ela tem uma mentalidade que não está muito bem encaixada naquele meio onde ela vive, e ela também levanta diversas desconfianças sobre como a sua própria família funciona. Ela começa a questionar sobre como a mãe morreu, o pai fala que foi acidentalmente, mas ela começa a desconfiar que na verdade o pai dela matou a mãe dela. E a gente vai ter, através dessa busca da Laura pela sua identidade, pelo passado, pelo que de fato seu pai fez, uma referência inclusive à nossa sociedade, o quanto a gente não ignora do nosso passado, o quanto a gente não enxerga a realidade que está em volta de nós, o quanto nós desconhecemos a nossa identidade enquanto brasileiros, o quanto a gente não consegue lidar com fatos que são pertinentes à nossa existência. E dentro dessa ótica de identidade, a Micheline também introduz um ponto de vista bastante interessante, que é a madrasta da Laura sofrendo de Alzheimer. Ou seja, ela testemunhou os crimes do seu marido, ela testemunhou a violência que ele praticou, porém ela não se lembra mais. Então, isso é uma metáfora muito forte sobre a realidade do Brasil, de ter um esquecimento, um apagamento da memória sobre uma série de crimes que foram cometidos. Uma outra leitura também que a gente pode fazer é com relação a relações de poder. A gente vai ter nos 3 livros relações em que o poder se manifesta de uma forma muito presente e de formas diferentes. No primeiro livro a gente vai ter uma relação de poder que é manifesta no ambiente familiar. O pai da Laura é um homem autoritário, é um homem que mantém uma relação de muita dureza com suas filhas, a ponto inclusive de proibi-las de sair de casa, e a irmã da Laura foge de casa justamente por não conseguir lidar com essa situação. E da mesma forma, a madrasta da Laura é uma mulher que é extremamente reprimida, ou seja, a gente vai ter uma análise de uma relação de poder dentro de um ambiente doméstico. Já no segundo livro a gente vai ter uma relação de poder que ela tem um cunho, vamos dizer assim, um pouco mais social, sobre como as relações existentes dentro da sociedade vão exercer poder sobre as pessoas. A figura do Cristóvão, ele vai lidar com uma série de relações de poder que o envolvem, desde ele não ter um nome, receber um nome pela mulher que o leva para a sua casa, pelo que ele deve fazer no mundo, que ele deve ser obrigado a estudar, e pela própria escalada de violência que ele começa a apresentar. Então a gente vai ter um outro foco de relação de poder, dessa vez focado nessa relação entre indivíduo e sociedade. E já no terceiro livro, a gente vai ter a relação de poder pela ótica estatal, ou seja, sobre como o Estado brasileiro exerce essa relação de poder, o quanto ele muitas vezes não é questionado pelo abuso de poder que ele comete contra os seus cidadãos, ou seja, uma violência de um ponto político, de um ponto institucional. Então, a gente tem na trilogia Infernal, da Micheline Verunski, uma grande obra da literatura brasileira dos últimos anos, uma obra que busca um passado recente do Brasil, que busca trabalhar através da literatura fatos que a nossa sociedade ainda encontra uma enorme dificuldade de conseguir absorver. Então, pessoal, isso é tudo por hoje. Espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo encontro.